Então, olá, meu nome é Rafaela e eu vou explicar um pouco sobre a DML. Então, o SQL Language é a linguagem própria para você manipular dados dentro do banco de dados. A DML é um subtipo dela. Existem 4 subtipos dessa linguagem, ou seja, a SQL tem uma subdivisão de 4 línguas, 4 modelos de linguagem. Um deles é o Data Manipulation Language. O Data Manipulation Language, ele tem 4 comandos, pelo menos os principais, que seria Select, Insert, Update e Delete. Então, o DML significa que em inglês seria Data Manipulation Language, o significado, linguagem de manipulação de dados, ou seja, ele vai manipular dados dentro do banco de dados. E você vai poder com ele selecionar um dado específico dentro de uma tabela, ou inserir dados, atualizar dados, ou seja, modificar eles, ou excluir um dado. Então, com o comando select, você pode recuperar dados, você pode buscar dados dentro de uma tabela no banco de dados. Ele é feito da seguinte forma: você vai digitar select, escolher as colunas que você quer visualizar, digitar from, a tabela que você quer que seja buscado dados, e o where, para depois dizer qual é a condição dessa busca. Em seguida, você vai ter um insert, que é para inserir novos dados, novos registros dentro da tabela, ou seja, você está com a tabela pronta, mas você quer inserir novas linhas, ou seja, novos dados. Então, para isso, você vai escrever insert into na tabela específica que você quer acrescentar os dados, vai digitar as colunas que você quer incluir, o dado, os values para colocar os valores, ou seja, na coluna 1 eu vou ter o valor 1, na coluna 2 eu vou ter o valor 2, e assim sucessivamente se houverem mais colunas ou mais valores. O update no caso, eu quero fazer uma atualização de registro, ou seja, uma modificação de uma informação, de um dado dentro da tabela. Ele é feito através de update, digitando update, o nome da tabela, set e a coluna com o novo valor que você quer acrescentar. E o where para digitar a condição dessa alteração. O delete, que é utilizado para excluir um registro, ou seja, você quer excluir uma determinada linha, um determinado registro dentro daquela tabela. Para isso, você vai digitar delete from, o nome da tabela, e o where com a condição para deletar aquela informação. Então é isso, o DML, ele utiliza esses 4 principais comandos para fazer manipulação de dados dentro do banco de dados, que é a consulta, inserir dados, atualizar algum dado que você já tem, ou excluir algum dado que você também já tem dentro dele. E agora a gente vai colocar em prática os comandos que a gente viu hoje, utilizando as tabelas da aula anterior, que vão ficar disponíveis no slide, que o link vai estar na descrição do vídeo. E aí o primeiro comando que a gente vai estar utilizando é o comando insert, para inserir novas linhas nas tabelas. E aí a gente vai estar inserindo agora dados na tabela usuários. Aí a gente vai estar iniciando com insert, into, o nome da tabela que é usuários, os valores entre parênteses que possui dentro dessa tabela, que são as colunas, é usuário, ID, nome, senha, endereço e data de nascimento. E aí depois valores, que são os valores, e aí entre parênteses a gente vai estar inserindo os valores pela procedência da ordem, ou seja, se eu inserir
a primeira coluna é o usuário ID, que é do tipo inteiro, o primeiro valor que eu vou estar inserido aqui vai ser para a tabela, ou melhor, perdão, para a coluna usuário ID, que eu vou colocar um número aleatório. E aí, a próxima coluna é o nome, aliário. O próximo é a senha, vou colocar qualquer número aleatório também. O próximo é o endereço. Eu vou colocar Avenida Amélia Rosa. Agora é a antiga avenida, no caso. E aí, posteriormente, a data de nascimento, que é do tipo date. E aí eu vou colocar 0/1/09 de 1999. Quando eu selecionar tudo, eu coloco para executar e ele já vai ter inserido uma nova linha. E aí, se eu quiser visualizar se ele realmente inseriu, eu posso estar utilizando o comando select asterisco from e o nome da tabela, que é usuário. Depois a gente vai ver com mais calma esse comando. E aí ele já adicionou no final a linha com o nome Liara, com a senha que eu inseri aqui, o mesmo endereço, tá tudo certinho. E agora a gente vai inserir dados em outra tabela. Vamos estar inserindo dados para estar exercitando na tabela empréstimo. E aí eu só vou alterar algumas coisas. Eu não preciso apagar, escrever tudo de novo, mas eu poderia fazer isso. Vou alterar os dados que está aqui. As colunas que tem dentro do empréstimo são empréstimo ID, data do empréstimo e data de devolução. E os valores que eu vou estar inserindo só são 3, então eu vou diminuir aqui. O ID é o primeiro item, eu vou selecionar um número aleatório. O data de empréstimo, vou colocar do 7/7/2023. E a data de devolução, eu vou colocar do dia 30 desse mês. E aí, se eu selecionar tudo, da mesma forma, quando eu clicar em executar, ele vai ter inserido uma nova linha na coluna empréstimos. Vamos visualizar se isso funcionou mesmo? Será que ele já avisou que foi inserida a linha, mas vamos visualizar. Pronto, a última linha que foi inserida é com os dados que a gente já colocou aqui. Agora, a gente vai estar atualizando alguns dados que a gente inseriu. Vamos imaginar que um usuário ele solicitou um empréstimo de um livro e, posteriormente, ele quis ampliar a data de devolução. E, para isso, a gente pode estar utilizando o comando update, o nome da tabela, que é empréstimo, 7, que é qual coluna, né, que eu quero alterar. No caso, a gente quer alterar a linha da coluna data de devolução. A gente coloca já o novo valor que a gente quer nela. Do 30/7, eu quero agora para o dia 12/8/2023. E aí, onde, ou seja, eu vou identificar, né, qual linha que eu quero alterar. Como eu quero alterar a linha 2, eu vou utilizar o ID dela para estar identificando ela. Mas eu posso utilizar outra coluna para estar identificando, sem problema. Aí, o ID da linha 2 é 13/14/1. E aí, se eu selecionar
e executar, ele já vai estar passando que uma linha foi atualizada. E aí a gente pode também estar utilizando o comando select para ver se atualizou mesmo. Só para verificar mesmo. E aí ele já alterou para 12/8/23. Vamos também atualizar a tabela usuários. Imagine que eu quero alterar a senha desse usuário. E aí eu vou colocar, né, alterar o nome que está aqui como a tabela, usuários. A coluna dela é a senha. Só para a gente ver como é que está essa tabela, deixa eu dar um select nela também. Pronto, eu vou alterar para essa senha através do ID. Não, dessa vez eu vou alterar pelo nome, para visualizarmos que também é possível alterar por outra coluna. E aí, qual é o nome que eu vou estar identificando? Através do Liara, que é o último, que é o que eu quero alterar. Atualizar, no caso. Ó, uma linha atualizada. Se eu rodar de novo o select, ó, já vai aparecer a nova senha que eu atualizei. E o último comando que a gente vai estar utilizando hoje é o comando delete para apagar uma linha. E aí, ele é simples, delete from, a gente coloca o nome da tabela, eu vou estar apagando um dado do usuário, ou melhor, eu vou apagar uma linha do usuário, ou seja, tabela usuários, e where, onde eu vou estar pegando pelo ID, que é usuário. ID que é igual a 178, que é o que eu vou estar apagando, que é o usuário Lua. Se eu colocar para executar, ele já apareceu que uma linha foi excluída. E aí, se eu selecionar, colocar o select novamente e executar, ela já foi apagada, a linha. Ou seja, eu posso estar utilizando o where para identificar tanto o ID quanto o nome, ou endereço, né? Desde que eu tenha o entendimento de que se houver mais de um endereço repetido, quando eu colocar esse endereço para identificar, para poder eliminar essa linha, vai eliminar mais de uma linha. Ele vai eliminar todas as linhas que possuem o endereço que você digitou. E até a próxima.